paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao nome santo do Senhor, que tem por título Sempre Vou Lembrar. Glória a Deus. Para a igreja louvar junto comigo. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Louva, oh meu Deus, venha viva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foi os primeiros cristãos. Oh meu Deus, venha viva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em coração. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esta noite é uma noite por culto de um tema avivamento. Glória a Deus, chama a presença do Senhor na tua vida. Glória a Deus, reacende a chama de Deus na tua vida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está a esperar a sua adoração, aleluia. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Oh, aleluia. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava do céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra
esta noite eu creio que é um ensaio. Glória a Deus, para uma grande campanha que vai acontecer, a semana pentecostal. Eu creio sim, pastores, aleluias, toda a igreja, que é um ensaio. Vamos estar em vigilância, orando, para nós mergulharmos, glória a Deus, nos oceanos do Espírito Santo. Eu creio assim, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. A coragem, a fé, a devoção, a dedicação dos primeiros cristãos, esse avivamento nunca saiu da vida deles. E tem um porquê disso. Porque eles tinham certeza e sabiam de quem Cristo era. Para nós viver um verdadeiro avivamento, nós devemos ter a certeza de quem Cristo é. Poder viver a essência de Cristo Jesus na vida. Uma certa vez Jesus chegou para eles e perguntou: o que é que o pessoal aí, o que é que o povo está dizendo quem eu sou? E a multidão em Israel olhava para Cristo e dizia: não, ele é um profeta. O outro dizia: não, é Elias. Aí o outro ia falando: não, ele é algum dos profetas. Ou seja, o povo não tinha certeza de quem Cristo era. Aí na hora da pressão abandonaram a Cristo. Mas os apóstolos não. Quando perguntou para os apóstolos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a certeza que os apóstolos tinham. Por isso que eles morreram e não negaram a Jesus. Quer viver um verdadeiro avivamento? Tenha a certeza de quem Cristo é. Quer viver o verdadeiro avivamento, a verdadeira alegria no Espírito? Adore pela excelência de quem Cristo é. Aí sim vocês vão viver um verdadeiro avivamento. Vamos ouvir agora a pastora, a cantora da noite, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E logo após a pastora, atente os seus ouvidos e o seu coração para nós ouvirmos a palavra de Deus. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou e Deus lhe falou: porque clamais a mim, toca nessas águas. O mar se abriu e Israel passou, porque clamais a mim, toca nessas águas. O mar se abriu e Israel passou. Lá vem Faraó na frente, Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó na frente, Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no
No meio do caminho quebrados paravam, Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, canta Miriam. O Senhor é Deus, canta a mocidade. O Senhor é Deus, os velhos também cantam. E o Senhor é Deus, cantam as crianças. O Senhor é Deus, canta Israel. O Senhor é Deus, uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam, Israel prevalecia, na frente eu seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente eu seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos aqui, né, porque Faraó morreu. Aleluia. Aleluia, aqui estamos, porque o nosso Deus é misericordioso com as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, porque o que ele fez. Aleluia. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó, porque nosso Deus, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. É esse o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu que é a frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Jah. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, Mar Vermelho a pés enxutos pôde atravessar, pois o Senhor é a minha força e o meu cântico
porque triunfou gloriosamente, Deus de maravilha. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, a vermelho a pés enxutos pôde atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Quem és como tu, glorificado em santidade admiráveis, entre os louvores de Israel. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, Deus de maravilha. Aleluia. Cantemos ao Senhor, né? Porque estamos aqui triunfando na presença do nosso Deus. Amém. Já agradeço essa oportunidade. Glória a Jesus. Curve sua cabeça. Vamos agora falar com o papai. Pedir a Deus que nada possa atrapalhar a nossa atenção, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Deus santo e Deus querido e Deus amado, Pai, já estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, já Te louvamos, já Te agradecemos, ó Deus, já Te rendemos glória, aleluia, Senhor. Todo louvor, ó Pai, nós já tributamos a Ti, ó Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, nós já estamos, ó Pai, com o coração cheio de alegria, jubilando o Senhor, porque nós viemos de casa, Pai, unicamente, Pai, e exclusivamente para ouvir a Tua voz, ó Pai, para Te agradecer por tudo, ó Pai, como já Te agradecemos, mas para sair daqui, ó Deus, mais cheio da Tua palavra, Deus, com mais conhecimento, ó Pai, mais, ó Deus Santo, nossa espiritualidade, Pai, mais ligada contigo, ó Deus, para que nada nesse mundo venha me perturbar, e seguindo diretamente, ó Pai, para os céus onde o Senhor está, seguindo avante, ó Deus, e rumo, Pai, a Nova Jerusalém. Fala conosco através do Teu Filho, ó Pai, e que nada venha impedir de nós entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Jesus. Amada igreja, mais uma oportunidade que temos de aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que fala da parte do Senhor para nós. E Deus fala aos nossos corações, às nossas vidas, para todos os sentidos, para todas as ocasiões, justamente com o propósito de nos preparar para Ele um povo perfeito, um povo agradável, um povo eleito, para que possa estar com Ele para sempre. Eu sei que muitos podem até não ter essa esperança de estar um dia com o Senhor. Eu sei que muitos podem até estar em dúvida sobre quando e como é estar com o Senhor. Mas, a igreja, a fé é aquela que nos move na direção das promessas de Deus. Por mais que não entendamos, por mais que não compreendamos como as coisas irão acontecer, mas a fé é justamente para isso, para que mais que não entendamos, que não compreendamos, nós vamos ficar firmes nas promessas do Senhor, naquilo que Ele prometeu. Porque as coisas espirituais, elas são tão altas, as coisas que vêm de Deus, elas são tão altas, são tão distantes da capacidade do nosso intelecto de entender. Mas nós entenderemos o suficiente para ter fé. Nós compreenderemos o suficiente para ter fé. O nosso intelecto tem a capacidade de chegar à condição de crer. E a partir daí, aí as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida, por mais que para frente ninguém consiga
pelo entendimento humano, compreender. Mas nós vamos prosseguir. Ninguém aqui vai compreender jamais a doutrina da Trindade. Ninguém tem a capacidade de entender. Mas chegamos por meio da capacidade que o intelecto teve de crer. E cremos que Deus é um ser trino. Que Ele é o único Deus em 3 pessoas. E cremos nisso e é suficiente. Agora, saber como é isto, irmãos, nós teríamos uma capacidade de Deus. Como nós não somos Deus, fiquemos com aquilo que Deus se revela através da sua palavra. Entender como será o nosso novo corpo, o intelecto não tem capacidade de entender, mas a fé acredita naquilo que é dito na Bíblia, que teremos um novo corpo transformado e glorificado. Um corpo que não morre, que não adoece. Um corpo, se for para se alimentar, se alimenta. Se não for para se alimentar, não se alimenta. E não tem problema, não vai fazer diferença. E nós queremos entender isso, irmãos. É praticamente impossível. Mas aceitar pela fé é possível. Morar no céu, tem muitos que dizem que não. Tem aqueles que não acreditam que não. Mas a Bíblia garante que o Senhor vai arrebatar um povo. Ele vai arrebatar para onde, irmãos? Ele vai arrebatar para onde? Mas nenhum ser humano não mora no céu, nenhum ser humano foi criado no céu. Aí tem aquelas religiões que dizem não, que é impossível ir para os céus. Mas a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo eleito, propriedade sua particular, e que Ele vai levar para junto dele, para onde Ele está. Nós cremos. Eu nunca vi o céu. Não dá para acreditar que dá para ir para lá. Pois eu acredito. Eu acredito. Se alguém não acredita, se tem muita gente que não acredita, eu acredito. Não sei como é, mas eu acredito que o céu existe. Eu acredito que tem morada e são muitas. E Jesus foi preparar. Está prontinha. Quando diz preparar, não é que Ele foi criar, já está criada. Preparar, mãe, é a minha condição de ir para lá, porque lá já existe. O céu já existe, o céu já estava pronto. O que o Senhor foi preparar foi a minha condição para ir para lá. É isso que o Senhor foi preparar. Quando Ele foi preparar lugar, né, o lugar está lá. Foi preparar a minha condição de ir para lá. A condição de eu estar lá. Então eu creio nisso, irmão. Creio em nome de Jesus. Igreja, o culto hoje foi intitulado culto de avivamento. Quando se fala de culto de avivamento, a primeira expectativa da mente dos crentes, pelo menos a maioria, é de que vai ser aquele culto muito movimentado. Vai ser aquele culto onde vai ter línguas estranhas, onde vai ter profecia. Essa é a primeira impressão. Vai ser aquele culto, né, tão comovente. Pode ser que seja assim. Mas quando nós colocamos o título no culto de hoje, culto de avivamento, foi justamente para prender a atenção dos irmãos daquilo que nós vamos ministrar para você, do que é avivamento. Saber verdadeiramente o que é avivamento. Deixa eu ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Abacuque, um livro do Velho Testamento, Abacuque, capítulo de número 3. Estarei, glória a Deus, lendo o versículo de número 2, do capítulo 3, do livro do profeta Abacuque. Glória a Jesus. Quando todos encontrarem, nós faremos a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos ler. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te
da misericórdia. Podeis sentar em nome de Jesus. Para entender melhor esse versículo, para entender melhor em que contexto o profeta Abacuque fala e pronuncia este versículo, inclusive até numa oração, foi justamente em uma oração que ele estava fazendo ao Senhor Deus, que ele pronuncia este versículo, que ele faz esse pedido ao Deus a quem ele está falando. Foi no momento em que a nação, em que o reino do sul, a nação de Judá, está passando por um dos seus terríveis momentos, está passando por e vivendo uma situação de pecado, e de pecados abomináveis aos olhos de Deus, se é que todo pecado é abominável aos olhos de Deus. Mas tem aqueles pecados que são mais terríveis, que são mais abomináveis. A nação de Judá, ela estava em pecados, cada vez mais aprofundando-se no pecado. E há uma palavra que diz que o pecado separa o homem de... O pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Se faz separação, está dizendo, faz desligamento. Desligamento. Separação, irmão, não está no sentido de um ficar do lado e um ficar do outro. É de desligamento mesmo. Desligamento. E a nação de Israel estava com a maior parte da sua população já desligada de Deus. Não que Deus por si só tenha desligado, mas o ser humano, pelo prazer em pecar, pelo prazer em viver da sua própria forma e vontade, foi se desligando de Deus, foi deixando de lado a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, foi negligenciando, foi ficando indiferente, e à medida que nós vamos deixando de lado a lei do Senhor, vamos deixando de lado a vontade de Deus, muitas vezes até sem nem se tocar que vai ter problema grave, até envolvido com coisas que são até necessárias para a nossa vida, como trabalho, como lazer, e às vezes até em dedicação a alguma coisa mesmo. Nós passamos a ter tanta dedicação que nós vamos roubando o tempo de manter a comunhão com Deus. Só para a igreja ter uma ideia. A dona de casa, ela tem sua luta sem trégua dentro do lar. Todo dia ela tem a mesma ocupação, tem o mesmo trabalho, o mesmo esforço. E a luta da dona de casa, ela não é uma luta pequena. Ela tem muitas tarefas. O homem, ele trabalha e ele tem uma tarefa. Se ele vai para o emprego, se ele trabalha de escritório, o serviço dele lá no escritório. Aquele único serviço ali. Se ele trabalha como um motorista, o trabalho dele está lá na cabine daquele caminhão. E por aí vai. A profissão do homem é uma única ocupação por vez. Dentro de casa, a mulher tem várias ocupações. Pastor, como é que você sabe isso? Primeiro que eu sei, porque eu cresci dentro de um lar que quem cuidava da casa era minha mãe e eu via a luta dela. Mas sabe quem reconhece isso? Que a ocupação de uma dona de casa, ela é grande. E que essa grande ocupação, se ela não tiver cuidado, pode prejudicar o relacionamento dela com Deus? Foi Jesus. Jesus, ele reconheceu essa grande ocupação de uma dona de casa. E ele disse para Marta, porque a ocupação, a dedicação de Marta, a luta da casa estava tanta que ela estava negligenciando uma ocupação com o mestre. E Jesus disse: Marta, Marta, tu anda ocupada, né, com muitas tarefas. Quais eram? As tarefas da casa. Não era que Marta estava na calçada, sentada, conversando, falando mal da vida alheia. Não, ela era uma mulher digna. Não é
que ela estava de fofoca? Não, ela era zelosa da casa dela, ela estava dedicada à ocupação da casa dela. Mas igreja, em primeiro lugar, estar a ocupação nas coisas de Deus. Eu não estou falando das coisas da igreja, estou falando das coisas de Deus. E aquele momento, quem estava na casa dela era o Senhor da vida dela, merecia primazia na atenção. Jesus estava lá, Jesus chegou na casa dela. Quem merecia a primeira atenção? Jesus. Maria fez isso e Marta não. E Jesus então alertou a Marta que aquele iria prejudicar ela. Ah, mas eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha luta. Na responsabilidade, sim, mas Jesus está ali requerendo atenção, requerendo ali a dedicação e a devoção. E cadê essa dedicação e devoção que Jesus requer de nós? Temos 24 horas. E será que nós estamos colocando a nossa vida, o nosso tempo, em algum momento do dia, para uma devoção e uma atenção 100% a Jesus? Será que aqui mesmo, onde nós estamos, será que todos nós estamos dando a dedicação devida a Jesus? Será que estamos colocando 100% a nossa dedicação, o nosso pensamento, nosso coração para Jesus, nesse momento em que estamos aqui reunidos para Ele? Ou alguma mente está preocupada aí por aí? Ou alguma mente, apesar do corpo estar aqui, a mente não está aqui dentro, o pensamento não está aqui dentro. Está atribulado, está preocupado, talvez até pensando, quando chegar em casa vai fazer alguma coisa, porque a dona da casa, ela às vezes já sai da igreja com aquela preocupação que dá, tem mais alguma coisa para fazer que não deu tempo para fazer. E às vezes, jovem, vem para a casa de Deus, mas está preocupado ainda em alguma coisa que vai fazer depois do culto. Então, igreja, será que depois que nós saímos da presença do Senhor, será que aqui nós queremos rapidamente colocar a nossa atenção em outra coisa? Não é melhor usufruir daquele momento que tivemos na presença do Senhor o máximo possível? Ah, mas eu estava na casa de Deus, eu estava na presença do Senhor, eu senti um gozo, eu senti uma alegria, eu senti um prazer, eu senti uma satisfação. Eu vou aproveitar mais tempo disso aqui. Eu vou ficar refletindo, eu vou ficar meditando, eu vou ficar usufruindo daquilo que Jesus falou. Eu vou refletir na palavra que o Senhor ministrou para mim. Eu vou continuar refletindo. Eu vou até aonde eu senti que eu estou farto, que eu estou cheio. Não, mas eu ouvi a pregação, saí daqui, já estou com a mente ocupada em outra coisa, em outros assuntos. E se perguntar o que Deus falou para você, o que foi pregado. Mas eu não sei nem onde foi que foi lido. Eu não sei aonde foi lido. Deixa eu ver se eu lembro onde foi que foi lido. Deixa eu ajudar os irmãos. Aonde é que foi lido mesmo? Pois fixe aí no seu coração, para quando sair daqui eu ia perguntar, depois daqui uma meia hora, perguntar, como foi o culto? Rapaz, eu cultuei a Deus e foi uma bênção. Tem alguém que sai do culto e rapaz, não gostei do culto hoje não. Não gostou porque você não cultuou a Deus. Se você tivesse cultuado, tinha gostado. Irmãos, eu não tenho que gostar do culto dos outros, porque dos outros é dos outros, cada um presta o seu culto a Deus. Eu tenho que querer que o culto seja bom, aquele que eu vou oferecer para o meu Senhor. Nós estamos reunidos, mas cada um vai dedicar seu culto ao Senhor. Aqui a igreja é reunida para cultuar a Deus, e igreja, elas são as pessoas. Então você oferece seu culto a Deus. E ofereça com toda força, de todo o coração, de todo o entendimento. Ofereça para Jesus. E sempre em gratidão. Sempre em gratidão. Mesmo que alguma adversidade tenha acontecido. Mas vem para cá, Deus, em gratidão. Então, a nação estava em pecados. Aí começa no versículo 1 do capítulo 1. Quando Deus se revela para Abacuque. E lá no versículo está dizendo... O peso significa, irmãos, juízo que vem de Deus. O peso que Deus revelou a Abacuque. O peso que Deus mostrou a Abacuque daquilo que ele iria
fazer impunição para o reino do sul, ou seja, o reino de Judá. Quando Deus fala, irmãos, a Bíblia diz que Abacuque entra num pânico. Abacuque, ele entra em pânico. Por quê, igreja? Porque ele sabe como é que está a nação. E a Bíblia diz que Abacuque começa logo a conversar com Deus. O versículo 2 já é Abacuque conversando com Deus. Quando do versículo 1 para o versículo 2 há um tempo. E durante esse tempo, Abacuque ficou orando, ficou clamando, ficou pedindo a misericórdia de Deus. E ele se perturbou, porque até então não houve resposta de Deus. Ele pedia a punição de Deus para os judeus rebeldes, pecaminosos, até entre as autoridades, porque Abacuque sabia que só ia piorar. Se as pessoas estão pecando, não tem punição para elas. Se as pessoas estão pecando, não tem freio para elas, a tendência é aumentar, tanto na vida dos que já estão pecando, como influenciar outros ao pecado, porque não veio a punição. Porque não veio uma punição. E Abacuque então se perturba e diz: Senhor, por que é que eu estou clamando? Por que é que eu estou clamando e tu não está respondendo? Senhor, por que é que eu estou gritando? É tanta violência, é tanto pecado. E o Senhor não responde. Isso aí está lá no versículo 2 em diante. E eu sei que Abacuque vai conversando com Deus, externando, e Deus fala para ele que ele vai agir. Ele diz para Abacuque: Abacuque, tenha calma. Eu vou entrar com providência. Eu vou julgar aquilo que eu te falei. Eu vou cumprir, Abacuque. Parece que está demorando. Parece que está demorando, Abacuque. Mas tenha paciência, espere, que vai chegar no tempo certo. O meu juízo para este povo vai chegar no tempo certo. Eu vou logo te declarar como é que eu vou fazer. Eu vou te dizer como é que eu vou fazer, mas o tempo de eu fazer é o meu. São lições para que nós aprendamos, irmãos. Eu ficava tão aflito com a nossa nação numa perversão, com esse governo que está uma perversão do diabo mesmo. Perversão no judiciário, perversão na política, perversão em todos os sistemas. Perversão da educação. Irmão, Satanás agindo de uma forma tão violenta na nossa nação. E eu ficava perturbado, mas eu comecei a me aquietar. Eu digo: nenhum homem vai resolver a situação. Isso é quando Deus decide agir. E ele disse para Abacuque: Abacuque, no tempo certo eu vou agir. Parece que está demorando, mas não está demorando. Na hora certa eu vou agir. Só que eu vou agir, eu vou pegar uma nação, eu vou pegar os babilônicos, e vou usar aquela nação, um povo forte, um povo que tudo que eles estão querendo, é um reino que tudo que eles estão querendo, eles estão conseguindo, porque Deus estava agindo naquela nação, mesmo parecendo um contraponto, ou parecendo algo, né, inacreditável, mas aquela nação, ela crescia cada dia se apossando das outras. Ela entrava, se apossava, tomava conta, e ninguém conseguia resistir à nação babilônica. E Deus disse: olha, uma nação que ela vem a toda a largura da terra, onde ela vai passando é como um vento. Ou seja, ela vai destruir todos os adversários, todos os povos ela vai sujeitando a ela, pois é essa nação que eu vou usar para trazer punição, ajudar. Irmão, se Abacuque está perturbado, ficou mais perturbado. A Bíblia diz que Abacuque agora ficou encucado e perturbado. E ele vai conversar com Deus: Senhor, mas como pode isso? Eu pedi, Senhor, para tu agir e corrigir e punir os judeus que estão errados no pecado. Mas, Senhor, mas tu vai usar uma nação ímpia daquela, cruel, perversa, sem piedade. Os judeus estão errados, sim. Os judeus estão praticando injustiça, sim. Mas essa nação é muito mais injusta. Nós somos um povo menos injusto. E como é que tu vai usar esse povo? Irmãos, mas a oração de Abacuque não mudou o quadro da decisão de Deus. Deus disse: eu vou usar essa nação. Estava decretado.
E olha que Abacuque não foi pregar para o povo. Estava decretado que Deus ia usar a nação e ela ia ser muito violenta contra os judeus. E de todos os povos que invadiram Israel, não teve um povo tão violento como os babilônicos. A Babilônia, quando invadiu a nação da Judéia, ela fez coisas terríveis. Que tem uma amostra grátis, sabe aonde? Uma amostra grátis aconteceu no ano passado. Uma amostra grátis do que foi o terrível, ou a terrível ação da Babilônia, lá na nação da Judéia. Foi o que o grupo dos Ramais, quando invadiram agora Jerusalém, quando invadiram Israel, o que eles fizeram, mataram ali para 1.300 pessoas com tortura, praticaram abuso sexual, mataram crianças, mulheres grávidas, violentaram de uma forma terrível, deixaram 1.300 pessoas mortas e levaram dezenas de pessoas reféns. O que o Hamas fez foi terrível, irmão. Quando os relatos estavam acontecendo, e que eu estava ouvindo pela mídia os relatos daquilo que o grupo do Hamas fez ali, milícias do Hamas fez dentro de Israel, o ano passado, me faz lembrar, irmãos, me fazia lembrar o que os babilônicos fizeram lá na época que invadiram a Judéia e que invadiram Jerusalém. Eles estupraram mulheres, mataram mulheres grávidas, espetaram com espada barriga de mulheres que estavam grávidas, matando a mãe e a criança. Crianças já nascidas, ele tomava de colo, tomava da mão das crianças e lançavam sobre as pedras, sobre as paredes, matava e estourava as crianças. Matavam diante dos pais idosos os filhos, matavam os maridos diante das esposas e violentavam sexualmente as esposas. Não foi terrível, terrível. Só que Deus diz para Abacuque: Abacuque, o que eu te falei vai acontecer. Tem o tempo determinado, mas vai acontecer. O que eu falei vai acontecer, não tem jeito. Não adiantava choro, não adiantava reclamar. O que for prometido, o que for determinado vai acontecer. Mas, irmãos, quando Abacuque se perturba, mas vai alcançar todo mundo? Não, aí Deus diz para Abacuque. Aí eu vou ler o versículo que ele diz para Abacuque. Ele diz o seguinte, ó igreja, vamos ver aqui o que ele diz. Capítulo de número 2, versículo de número 4, ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que é que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, tu me pediste que punisse os errados, eu vou punir. Porém eu vou punir do meu jeito e da forma que eu quero. Agora fica tranquilo, Abacuque. Assim como tu és justo, tu não te envolveste com o pecado, tu não me negaste, tu não ficaste indiferente a mim, tu continuas sendo fiel a mim. Tem muitos que ainda são fiéis a mim. E esses que são fiéis a mim, Abacuque, esses vão viver, esses eu não matarei, esses eu não permitirei que a minha mão por meio da Babilônia os destrua. Eles escaparão com vida, porque eles são leais a mim, são fiéis a mim. É nesse sentido que a Bíblia está falando, irmão. Todo aquele que permanece fiel ao Senhor. Ser fiel não é só dizer eu sou crente, eu tenho uma religião. Ser fiel é manter a integridade, é manter a comunhão, é manter-se na presença do Senhor, é manter-se leal ao compromisso assumido com Jesus. É não deixar que nada tome o lugar de primazia. Nem trabalho, nem mulher, nem filho, nem patrão, nem emprego, nem fama, nem nada. Nada pode ocupar o lugar do momento de Jesus. Eu gosto aqui, irmão, eu gosto sempre de dizer, quando nós chegamos aqui na igreja,
Nós temos que se ligar com Jesus mesmo. Mesmo com os nossos afazeres. Mas se desliga, tem que se desligar. Não dá para ficar. Maria se desligou plenamente, irmãos. Maria, naquele momento, ela não estava preocupada com os afazeres domésticos que ela tinha responsabilidade todo dia. Ela não era uma jovem desocupada. Ela era tão ocupada quanto Marta. Porque ela, junto com Marta, cuidava da casa. Só que naquele momento, Jesus estava ali. E a casa? Será que ela pensou que se lixe? Não, muito pelo contrário, a casa espera para depois. E a luta da casa? Espera para depois. Maria, ela disse, toda a minha responsabilidade aqui na casa, o meu serviço aqui na casa vai ter que esperar, porque agora Jesus está aqui e é dele que eu quero receber alguma coisa, é ele que eu quero ouvir, é dele que eu quero aprender. E a prova está que Maria estava muito mais pronta depois, porque aprendeu, para ver a glória de Deus se manifestar. Então, irmãos, vamos ver agora o que Abacuque diz. Senhor, aviva a tua obra. Avivar-mo vem de vida, e vida é ter comunhão com Deus. O que é que Abacuque está nessa oração pedindo? Senhor, retira o pecado do povo. Senhor, reconcilia-te com este povo. Senhor, chama este povo à reconciliação contigo. Senhor, derruba o muro da separação. Senhor, volta a se ligar com este povo, devolve vida a eles, eles estão sem vida. Só tinha vida física, mas vida espiritual não tinham. Estavam mortos, apagados espiritualmente. Por isso é que pecavam, irmão. Irmãos, eu não tenho como acreditar que a pessoa que está viva, ligada com Jesus espiritualmente, ele deseja o pecado. É impossível que ele deseje o pecado. Ou é impossível que ele se desenfreie no pecado. Pode até cometer o deslize e falha, mas ele não se envolve no lamaçal do pecado. E nesse momento, irmãos, nós vemos a necessidade que nós precisamos de renovar nossa comunhão com Deus. Avivamento não significa dizer pulo, gritaria, hinos, né? Ritmado, não, irmãos, essas coisas. Avivamento nós não produzimos. Avivamento homem não produz. Avivamento não é coisa produzida por ser humano. Avivamento é coisa produzida por Deus. E o profeta que estava vivo sabia que ele estava vivo porque Deus tinha produzido avivamento nele. E ele estava fiel e leal a esta comunhão. E a quem ele clama para avivar o povo, para avivar a nação? A Deus. Só ele sabia que só Deus poderia devolver a vida, porque só Deus poderia tirar o pecado. Irmãos, se nós passarmos a pecar, nós nos desligamos de Deus. A vida espiritual, o espiritualismo, a essência da espiritualidade, ela desaparece. Nós continuamos sendo ser que temos humanidade e espiritualidade, mas a nossa espiritualidade em relação à comunhão com Deus está zero. Aí nós estamos mortos espiritualmente. Era o que a nação de Israel estava, a nação de Judá estava, mortos espiritualmente. Quando a Babilônia entrou, irmãos, Deus permitiu que matasse a todos que não estavam leais a Ele. E a igreja? E foi uma coisa tão repentina, foi uma coisa que foi inevitável. Os esforços de Judá para tentar impedir a chegada da Babilônia e a invasão da Babilônia foi inútil. Fizeram acordo, aliança com o Egito, uma nação grande e poderosa também. Fizeram um acordo para que o Egito lhes desse cobertura e apoio, e eles pudessem reagir contra a Babilônia. Não adiantou, porque Deus então, para mostrar a Abacuque e a Israel que ele ia cumprir o que ele prometeu, o que foi que Deus fez? Em vez de vir logo para a Judeia,
Deus mandou, direcionou o exército da Babilônia para o Egito e destruiu o Egito. O Egito que não tinha nada a ver com aquilo. O Egito não tinha nada a ver com aquilo, irmãos. Mas tentou entrar no negócio que não era dele e se deu mal. A Bíblia, em Provérbios, ela diz o seguinte: aquele que passa, ou seja, aquela pessoa que ela entra na questão dos outros, que não lhe compete, que não lhe diz respeito, a Bíblia diz é igual a pessoa que vai pegar um cachorro pela orelha. O que é que ele vai levar? Uma mordida. Toda a parte do corpo do cachorro você pode tocar sem nenhuma preocupação. Mas até os cachorros mansos, se você tocar na orelha dele, tem uma reação. Há uma sensibilidade muito grande na audição de um cachorro. E a orelha é justamente ali, aonde está realmente o canal da audição, do ouvido. Tocou, irmão, é sensível. Nós temos mais capacidade de resistência. Um cachorro, irmão, se soltarem uma bomba, uma distância, ele ouviu o barulho. Nós ouvimos um barulho que não incomoda, mas incomoda o cachorro. Os cachorros se desesperam, irmão. São os animais que desesperam quando soltam esses fogos aí. Os animais tentam se esconder tudo, irmão, porque o barulho é muito sensível. Pois alguém toca na orelha, tenta pegar um cachorro pela orelha, ele vai levar a mordida. É a mesma coisa de alguém se meter num negócio que não lhe pertence. O Egito, irmão. O Egito caiu na onda dos reis da Judeia que estavam pervertidos e não queriam se converter, não queriam se arrepender, não queriam se reconciliar com Deus, queriam continuar desobedecendo e decidiram desafiar a ordem e a determinação de Deus. Chama o Egito tem força, vai nos ajudar, nós vamos destruir a Babilônia. Então, para provar, Deus manda a Babilônia logo para o Egito, destrói o Egito rapidinho. O Egito não conseguiu resistir, então se meteu no negócio. É igual a nós, irmão. Se nós nos metermos com o crente rebelde, que está rebelado, vai sobrar para nós. O crente que tenta manter uma comunhão com o crente rebelde, e que não leva em conta aquilo que Deus vai fazer com ele, mas que tenta manter aquela comunhão no estado em que ele se encontra, vai sobrar. Você pode até tentar levá-lo a arrepender-se, falar a verdade. E quando você fala que ele é rebelde e não quer ouvir, você recua. Mas manter comunhão com o crente rebelde, irmãos, vai sobrar. Se associar com o crente rebelde, vai sobrar para você. Com aquele que fala mal da sua igreja, que fala mal de todo mundo, aquele que ataca a fé dos outros, aquele que ataca o Espírito Santo, aquele que ataca o pastor da igreja, irmão. O crente que manter comunhão com ele vai se ferrar igual a ele. Porque ele está em comunhão, está concordando. Então o Egito foi concordar com Israel. Topou o negócio. E Deus destruiu o Egito. Babilônia dominou o Egito. Saqueou o Egito, tornou o Egito vassalo. Depois que fez isso, volta para a Judéia. E quando chega na Judéia, ele cerca, domina as cidades da Judéia, as cidades menores e a capital é Jerusalém. Aí eles fazem um cerco. E de propósito, que eles podiam invadir na hora, de propósito, o que foi que a ordem do imperador da Babilônia, na época Nabucodonosor, cerca. E vamos judiar com esse povo lentamente. Cerca. Não precisa entrar agora. Fica só mantendo o cerco. Cercaram toda a capital. Um exército poderoso gigante. Não entra e nem sai. Nem pode entrar comida. Não pode entrar ninguém com comida. E nem pode sair, porque que eles iam sair para ser presos, para ser mortos. Ficaram lá presos. E passaram um ano cercados. Ano foi o suficiente para não ter mais comida. E a Bíblia diz, irmãos, que lá tinha pessoas já comendo fezes, bebendo urina, porque não tinha água e não tinha comida.
Mas quando chegar a esse ponto, depois de alguém estar matando criança para comer, a fome era tão grande, irmãos, que até corpo de humano estavam matando e comendo. Os que não tinham coragem de fazer isso, irmão, a fome era tão grande que estavam comendo fezes, defecavam e comiam. Não tinha água, bebiam a própria urina. Humilhação terrível, mas era Deus punindo os ímpios. E aqueles que não eram ímpios, Deus estava maneirando em relação a eles. Depois, Deus dá poder para que os babilônicos invadam. Quando eles invadem, irmão, eles vão matando, mas aqueles que Deus está guardando, eles não matam. Sabe o que é que eles fazem? Será que Nabucodonosor estava consciente disso? Será que os soldados estavam conscientes disso? Não! Mas Deus agiu dentro da ordem do imperador que pegasse jovens que fossem de boa aparência, de uma boa conduta, de uma boa postura, jovens decentes, jovens, irmão, e isso pegava quem? Os crentes fiéis. Foram pegando os crentes fiéis. Porque quem é que tem postura, quem é que tem decência, quem é que tem moral, quem é que tem princípio, quem é que tem conduta? Crente fiel, irmãos. Então, eles pegaram todos os crentes fiéis. O justo viverá pela fé. Aqueles que temeram a Deus, assim como Abacuque, foram transportados vivos para a Babilônia. E ao ser levado para a Babilônia, lá foram servir no palácio. Foram servir no palácio. E entre esses jovens estava Daniel, estava Misael, Anani, Azarias. Poderiam ter ficado mortos, mas não ficaram porque eram crentes. Crentes fiéis. Que não se envolveram com o pecado, que não caíram na indecência, que não caíram na imoralidade, que permaneceram colocando Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Igreja, quando você vê um crente sucumbir, é porque Jesus não está em primeiro lugar na vida dele mais. Quando você vê um crente tombar, é porque Jesus não está mais em primazia na sua vida. Ele já negligenciou, já se tornou indiferente. Ele está colocando outras coisas deste mundo natural, desta vida natural em primeiro lugar. Aí vai esfriando, vai quebrando, vai se rompendo, vai desligando, quando de repente a pessoa está plenamente carnal. E estando carnal, irmãos, vai viver pecando. Porque a Bíblia diz que o carnal vai andar segundo a carne. O espiritual vai andar segundo o espírito. Então, ter avivamento, irmãos, é ter comunhão com Deus. Simples assim. Ter avivamento é estar ligado com o Senhor. É estar em lealdade com Ele. É estar em fidelidade a Ele. Isso é que é o verdadeiro avivamento. Porém, o avivamento produz coisas maravilhosas. Avivamento não é falar línguas estranhas. Avivamento não é profetizar. Falar línguas estranhas e profetizar é consequência de avivamento. Curar, expulsar demônio não é avivamento, é consequência de avivamento. Cantar com entusiasmo, com gozo e alegria não é avivamento, é consequência do avivamento. O que nós precisamos primeiramente buscar o avivamento, igreja. E se nós estamos percebendo que ele ainda existe, mas está se esvaziando, é buscar ser preenchido. O Senhor, Ele derramou unção, muito poder, no dia de Pentecostes, na vida de quem estava vivo, irmãos. Aquelas 120 pessoas eram fiéis, por isso que elas estavam ali. Estavam fiéis, esperando uma promessa. O Senhor prometeu e eles ficaram confiando, ficaram leais. E o Senhor prometeu que derramaria sobre ele o Espírito Santo, que revestiria de poder, e o Senhor revestiu. Depois o tempo vai passando, você vai encontrar no capítulo 4 do mesmo livro de Atos, você vai encontrar que o povo, outra parte do povo precisou ser cheio do Espírito Santo,
porque a igreja cresceu tanto, a igreja foi crescendo tanto, que já tinha uma parte das pessoas que ainda não estava recebendo as consequências do avivamento. Então, quantos aqui não alcançaram ainda as consequências do avivamento? Se você está avivado, se você está vivo em Cristo, o Senhor tem promessas para a sua vida, indivíduo. Não estou falando da vida familiar, da vida profissional, não, da sua vida íntima com Deus. Deus tem promessas com você. Deus tem promessa para aqueles que creem. Deus tem promessa de conceder dons, de repartir dons com quem tem vida. Deus não vai dar dons a mortos, irmãos, a mortos espirituais. Deus vai dar dom a quem tem vida. E quem tem vida, irmão, sabe que a única forma de buscar, de receber, é estar ali em comunhão com o Senhor. Mas deixa eu falar, irmão, como é que o avivamento chega. Será que o avivamento chega só porque Deus quer? Eu quero e eu vou avivar. É só por isso? Não, tem um processo para que Deus opere este avivamento. É o arrependimento, é o aquebrantamento, é a rendição, é reconhecer que está faltando algo, é reconhecer que o avivamento não está existindo, é perceber que você está frio. Eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto gozo da presença de Deus, nada de Deus que Deus prometeu acontece comigo, para a minha vida. Eu não tenho nenhum dom, nenhum dos dons prometidos eu não tenho. Eu não consigo ter um gozo na presença do Senhor, nem dentro da igreja e nem fora da igreja. Então você tem que reconhecer, irmão, que está ali faltando avivamento. E o avivamento ele vem facinho, quando você se derrama aos pés do Senhor, pedindo perdão, se arrependendo, renunciando o que está te tornando morto espiritual. E o que é que nos torna morto espiritual? O pecado, irmão, é o pecado mesmo. Nós precisamos renunciar ao pecado para voltar a existir, irmãos. O avivamento, todo quem estuda a era da igreja vai saber que a igreja ela passa por momento em que ela esfria. E no dia que começa a aparecer grupos que se arrependem, que percebem o prejuízo e começam a buscar a Deus, se humilhar, orar, e ficam ali orando, e oram, mas não é aquela oraçãozinha de meia hora não, oram, prolongado, pedindo a Deus a piedade, a misericórdia e o perdão, aí o Senhor gera um avivamento. Quando você vai para a igreja primitiva é assim, quando você estuda a história da nação de Israel, sempre foi uma nação que ela passou por avivamento e por morte espiritual. E sempre que havia um avivamento era porque alguém decidia buscar a Deus arrependido, pedindo perdão. Irmãos, seriamente, a igreja ela está precisando ter um cuidado para ela não morrer. Eu não vejo a igreja morta, mas vejo uma igreja sonolenta. Eu não vejo a igreja desligada, mas vejo uma igreja indiferente, com a sua condição diante do mestre. Nós nos reunimos e até na casa de Deus nós temos uma certa alegria na hora de um culto, mas não está passando disso, irmão. Não está passando disso. Nós até nos conformamos em conhecer um pouquinho da palavra, nós até nos conformamos em ser membro de uma igreja, nós até nos conformamos em fazer parte de um grupo da igreja, mas não está passando disso, irmãos. Nós precisamos ter comunhão íntima com o Senhor, ter tempo de oração com Ele, suplicando a sua misericórdia e pedindo: Senhor, não deixe eu morrer, Senhor, não deixe eu me desligar de Ti, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor, renova as minhas forças, renova, Senhor, a minha vida, antes que eu morra. Porque se continuar, irmãos,
esse esfriamento que está, vai ter morte. E os irmãos sabem disso. Pode olhar, todo crente que se desviou, ele começou esfriando. Ele começou esfriando. Aquela chama que ardia, já não arde mais. Isso é esfriamento. Fogo não pode ser frio. Fogo tem que ser quente. Se nós temos a chama do Espírito na nossa vida, nós não podemos ser frios. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que Deus cobra e quer de nós. Ele tem o poder e a autoridade de cobrar e de exigir. E nós só temos que nos submeter. Eu vejo que é hora de nós nos derramarmos na presença de Deus, de buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e toda a nossa alegria, que até no resto da nossa vida natural vai ser uma bênção. Os teus negócios vai ser bênção, tua profissão vai ser maravilha, a tua casa vai ser uma bênção, teu relacionamento vai ser maravilha, teus filhos vão ser bênção, se você colocar Jesus em primeiro lugar. Agora, se colocar o filho em primeiro lugar, você vai ver seus filhos presos nas drogas, desviados, cachaceiro, manda lá. Se colocar o marido em primeiro lugar, você vai ver ele prostituir, arranjar prostituta por aí e você ficar humilhado de casa. Se colocar a mulher em primeiro lugar, vai ser traído e vai ver ela nas farras. Agora, se colocar Jesus em primeiro lugar, Ele vai guardar a tua vida, vai guardar a tua família, vai guardar teus passos, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Porque Ele é fiel. Se nós formos fiéis, Ele é fiel. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Mas nós vamos padecer. Então, coloca Jesus no primeiro plano. Se tu tens oportunidade de ter 3 cultos, participa dos 3. Porque te estimula. O culto está na igreja, reunido com mais irmãos, vai te estimular a buscar mais a Deus, irmão. Você só, de repente você se sente desestimulado, mas no meio dos irmãos você vai se sentir estimulado. Agora, o crente que está apagado, que já não é mais só frio, que ele está apagado, ele não vem para a igreja para ser estimulado. Por quê? Porque ele vem para a igreja e vai olhar a vida dos irmãos e ele vai ficar desestimulado. Olha ali, olha como é que aquela irmã veste. Olha ali, como é exaltado. Eu não vou com a cara de fulano. Irmãos, se vier para a igreja para olhar para os irmãos, para aquilo que você acha que é negativo, o lugar não é o lugar próprio, não é a igreja. Você quer olhar coisa errada, você vai ver mais fácil que dentro da igreja. É lá no mundo. Não é aqui, irmãos. Aqui você vem para se juntar a pessoas que são tão imperfeitas quanto você, mas que estão buscando, trabalhando, se esforçando em Cristo para chegar ao aperfeiçoamento. Eu olho para os irmãos, eu olho com alegria e não com tristeza. Eu olho para cada irmão, cada obreiro desse, eu me estimulo. Ah, pastor, mas tem irmão que comete uma fraqueza, sim, mas aquela fraqueza dele não vai me desestimular. O que vai me estimular, ele está vindo buscar a Deus para corrigir aquela fraqueza dele. Então, igreja, olhe uns para os outros com estímulo. Não fale mal do seu irmão, não critique seu irmão. Não, nem para o pastor, nem para mim critique seu irmão, não. Não venha me trazer tribulação, não, pelo amor de Deus. Não venha me trazer tribulação. Você traga um problema que seu irmão está passando para mim, mas com aquele cuidado de querer, junto comigo, você orar por ele. Mas só para denunciar, não faça não, meu irmão. Você vai me atribular, viu? Você vem não para denunciar, seu irmão. Você traz o problema preocupado para que eu, como pastor, saiba e saiba também como agir junto com você para nós trabalharmos aquela dificuldade, orar por ele, interceder, aquele irmão, aquela irmã, e não simplesmente para denunciar. Irmãos, quanto mais nós amarmos uns aos outros, menos vamos falar mal uns dos outros, nós vamos só ter elogio. Eu gosto de elogiar os irmãos dessa igreja, eu gosto de elogiar essa igreja, eu gosto de elogiar os crentes, irmãos. Pastor, e se não tiver o que elogiar? Eu também não vou falar. Se não tiver o que elogiar, também não vou falar, não vai resolver. Então, elogie, simplesmente reconheça o seu irmão como importante na sua vida, como parte do grupo que vai te ajudar
e que você, junto com ele, também vai o ajudar. Então, aviva a obra. Abacuque não estava pedindo o avivamento dele. Abacuque estava pedindo o avivamento da obra. A obra era a nação de Israel. Ele estava pedindo: Senhor, devolve a vida a este povo. Senhor, perdoa o pecado desse povo. Senhor, corrige o erro desse povo, Senhor. Devolve a comunhão a este povo, Senhor. Devolve vida, aviva. Se não é agora, Senhor, mas faz acontecer no decorrer dos anos. Se não é com essa geração que aí está, Senhor, com a geração futura, mas faz alguma coisa pela nação de Israel. Faz alguma coisa pela nação de Judá. Assim eu peço, Senhor, faz alguma coisa pela geração desta igreja. Faz, Senhor, mas eu quero que tu faça agora. Agora, não deixa para depois não, Senhor. Faz agora, Senhor querido. Reanima, reaviva, fortalece. Traz de volta aqueles ânimos que nós vimos no passado dentro dessa igreja. Aleluia. Eu vejo vestígio desse renovo. Eu vejo vestígio desse renovo de algumas obras no grupo de missão, que não estava tendo há muito tempo. Grupo de missão, trabalhando, vestindo com alegria. Os irmãos chegam aqui com alegria, irmãos. Tem irmão que passa a semana fora de casa trabalhando pelo trabalho, mas quando chega o fim de semana, vai fazer a obra. Não sei nem como é que a esposa julga ele. Passou a semana longa, quando chega, ainda sai de casa. Não fale, ele está em negócio com Jesus. Não mexe com ele não, que vai dar ruim para você. O marido que interfere na comunhão da esposa com Deus vai ter problema. E a esposa que tenta interferir na comunhão do marido com Deus vai ter problema. Então você está vendo seu marido buscar a Deus, dedicar-se a Deus, glorifica a Deus: Senhor, muito obrigado. Em outra hora, em outro tempo ele estava bebendo, farriando, agora ele está na tua presença, te servindo e fazendo a tua obra. Muito obrigado, Jesus. E o marido que vê a mulher na casa de Deus, irmão, agradece a Deus por isso. No outro tempo essa mulher só me dava dor de cabeça, só fazia reclamar, só fazia murmurar. Juntava com as amigas, só fazia fofoca. Agora está na casa de Deus. Agradece, meu irmão, não interfere nisso que Deus. Você pode se dar mal em relação. Olha que a irmã foi interferir no negócio de Maria com Jesus. Jesus deu uma chamada de atenção na Marta, belinheirinho. Mas não era resposta. Era, mas naquele momento Marta quis interferir, não quis? Marta não quis interferir? Sim ou não, igreja? Pronto. E o que foi que Jesus fez? Ele disse: Maria, vai ajudar a tua irmã, deixa de ser preguiçosa. Não, ele chamou a atenção de Marta. Então, irmão, quando tiver alguém dedicando de coração ao reino de Deus, não interfira não. Deixa, vai orar por ele. Vai pedir para Deus dar mais graça. Nós precisamos dessas pessoas, irmão, que são conhecidas como doida, maluca, que saem para evangelizar. Mas não está indo atrás do emprego. Irmão, está trabalhando para o reino de Deus. Não é sem recompensa. Jesus não quer ninguém trabalhando de graça para ele. Fica na paz. Nenhuma esposa vai passar fome se o marido está dedicando ao reino de Deus. Não vai. Não vai, mas não vai mesmo. Então, deixa o verdadeiro avivamento tomar conta da tua vida. Comunhão com o Senhor, comunhão com Ele. Aí as outras coisas virão. Virá batismo com o Espírito Santo, virá línguas estranhas, virá profecias, virá poder de expulsar demônio, virá a capacidade de curar, virá o dom de pregar, virá o dom de discernir. Eita, que maravilha. Tem alguém com água na boca dessas promessas? Porque tem gente, irmão, que vê uma comida, sabe que está à disposição para ela, mas ele fica só sentindo ali o prazer e não saboreia. Jesus está colocando à disposição essas coisas, irmão. Tem crente aqui que ainda não experimentou nada desses dons, irmão. Que é isso? Está à tua disposição faz tempo. Ei, adolescente, está à disposição de vocês também. Vocês têm condição de crer? Está à disposição, que é isso? Irmão, quando eu me reconciliei, eu fui em busca, Senhor. Está à minha disposição? Tá, eu fui buscar e o Senhor me deu aquilo que eu busquei. Seriamente, para os irmãos, eu nunca pedi a Deus assim para me dar línguas estranhas.
Eu pedi, Senhor, me dá a capacidade de discernir tua palavra e ser um pregador da tua palavra. Ah, o Senhor me deu isso ligeirinho, irmão, mas ligeirinho. Com 2 meses de crente, eu estava ministrando estudo na igreja. Estudos, quando eu olho esses estudos, lá de 97, o ano que eu me reconciliei, irmão, quando eu olho, é tão presente quanto hoje, o conhecimento que o Senhor me deu dentro de 2 meses de eu reconciliado, sobre dados temas doutrinários. E eu olho para aqueles estudos que estão lá ainda tenho cópia dele, que era feito, na época não tinha o computador, datilografava e passava para os irmãos aquele estudo. Eu olho aquele estudo, mas é tão presente quanto hoje. Deus me deu, irmão, está à disposição. O Senhor está à disposição. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi que estava à disposição, eu digo, pois eu quero. Tem crente que não quer, irmão. Uma certa vez eu ministrando numa sala de aula aqui de adolescente, quando eu falei sobre os dons, eu perguntei, vamos orar, buscar? Aí 2 jovens disseram, eu não quero não. Você não quer os dons de Deus? Não, eu não quero não. E a vida dessas jovens não é nada coisa boa, irmão. Espiritualmente falando. Espiritualmente não são espirituais. E praticamente não vivem na igreja. Outro diz, não, Senhor, eu tenho medo. Bom, quantos crentes aqui tem medo de ler Apocalipse? Quem tem medo de ler Apocalipse? Tem crente que ainda tem medo. Os católicos tudo tem medo, não tem? Quem tem para ter medo de ler a palavra de Deus, aquela que o Senhor diz, que é bem-aventurado aquele que lê e que guardar, né? Eu vou ter medo daquilo que Deus está me dando como segurança. Igreja, vou parar por aqui e vamos ler o relatório. Glória a Jesus. Aleluia.